Sobre a banca de constitucional, né? Não há muito estresse em relação a ela, porque vocês já estavam mais ou menos no clima do que esperava, né? Então, assim, já existia um perfil bem delineado da banca e esse perfil, ele não foi substancialmente alterado, né? Então, assim, a gente mantém a figura do Marcos Neves na banca, que é uma figura de peso. Ele é um delegado que sempre teve um nome muito forte na instituição. O Luiz Marcelo, delegado da casa, também delegado antigo, delegado que já tem aí quase ou para lá dos seus 20 anos de carreira, obra publicada para o segmento de delegado de polícia, né? O professor que agora está examinando Sauei Lai, né? Eu chamo professor porque ele já foi professor de muitos de vocês. Ele tem muita experiência na preparação para concursos públicos, principalmente no Rio de Janeiro. A gente tem o procurador do Estado, né? O Felipe de Mello Fonte, que também, mesmíssima coisa, né, pessoal? Ele tem uma farta produção acadêmica, ele é procurador do Estado. E, por fim, o último examinador, que é o delegado de polícia também aqui do Rio de Janeiro, o Maurício Mendonça, tá? Maurício Mendonça, que ele faz o CSPI atualmente, que é o curso superior de polícia, e faz mestrado. Inclusive, eu sou colega de mestrado dele. De uma forma geral, pessoal, eu fui do primeiro nome, né? Os três que estão na imagem de cima, ali na divulgação da banca, para os dois que estavam na imagem de baixo da divulgação da Polícia Civil. Vocês podem se preparar para uma prova elegante, para uma prova profunda, para uma prova que vai exigir de vocês noções conceituais, noções estruturantes, conceituais no sentido de estruturantes do direito constitucional, tá? Então, se vocês querem saber, vocês estão em boas mãos. Basicamente é isso que eu tenho para falar para vocês. Todos os examinadores, pelo que a gente verifica, pelo que a gente pesquisa, até por serem pessoas muito afetas ao direito constitucional, tá? Eles todos têm muitas pesquisas no âmbito do direito constitucional e o único que já tem uma paixão maior por processo penal também é uma pessoa muito conhecida no meio, não só no meio policial, mas no meio de concurso público. Então eu posso falar com toda segurança para vocês. Será uma prova de alto nível, de cobrança, mas uma prova muito elegante. Por que eu estou falando isso? E o que você tem que entender disso, né? Eles não vão ficar inventando moda para te boicotar, sabe? Aquelas terminologias tudonadas. Se você já ouviu, você acerta. Se você nunca ouviu, você zera uma questão. Aquelas coisas que aconteceram em outros estados em 2018, 2019, por aí, tá? São examinadores que vão querer realmente medir o seu conhecimento. Claro que por ser um concurso de 3 fases, para uma carreira jurídica, para delegado de polícia, ok? É uma carreira que vai aumentando ali a cobrança ao longo das fases, tá? Mas sempre partindo de uma questão lógica, especificamente pontuável por vocês, para depois ir elevando o nível da discussão, tá? As discursivas, por exemplo, não vislumbro aqui uma discursiva tudo ou nada, tá? Provavelmente virão questões onde os temas você vai conseguir sair de uma conceituação mais básica para um desenvolvimento do tema e de repente apresentar uma jurisprudência se o tema couber, ou uma controvérsia doutrinária se couber, ou até depois, no ponto mais alto da resposta da discursiva, trazer uma doutrina estrangeira para complementar, tá? Então, acredito sim que vão ser questões que você vai conseguir trabalhar ali algum tipo de pontuação, para você ir angariando o score da prova de acordo com a bagagem que cada um tem. Não vai ser aquela prova... Eu reputo covarde, eu detesto usar palavras agressivas, mas eu acho muita covardia, né? Você perguntar umas terminologias exóticas que só um autor adota ou uma galera específica, e aí o que é tal coisa que ninguém usa, né? E aí o aluno que nunca leu aquela expressão não tem nem de onde começar a prova.
né? Então, assim, não é o perfil desses examinadores. O Certame do Rio é o meu certame e foi um certame que eu tive que fazer 2 vezes, né, para virar delegada de polícia. Então, assim, eu sei como reprovar e sei como aprovar. Então, eu posso mostrar os 2 lados da moeda para vocês, né? Eu sempre falo, eu naturalizo muito essa questão do concurso porque ninguém é gênio, ninguém é estrela no concurso público. Todo mundo quebra muita pedra até conseguir. E comigo não foi diferente, só que também quando eu atingi aquele ponto ótimo da equação, eu acertei a mão. Então, se você quer aprender o que não fazer ou o que fazer, a gente consegue conversar os 2 lados da moeda, porque eu já estive dos 2 lados ali da arquibancada. Eu tenho o fichamento, obviamente, dos examinadores que já estavam na banca e se confirmaram, né? Que é o Marcos Neves. E aí, só pra você ter uma noção, tá, gente? Ele tem 2 pós-doutorados. Por isso que, assim, ele é muito pesado. Ele, academicamente, assim, vocês estão muito bem servidos, tá? E aí você pode falar assim, nossa, mas o cara tem 2 pós-doc, né? Ele vai me triturar na prova. Sabia que não? Muitas vezes, e isso a experiência mostra, né, gente, que quanto mais o cara sabe, quanto mais ele é satisfeito com a vida acadêmica dele, menos ele tem necessidade de se autoafirmar em cima do candidato, tá? Menos ele tem essa necessidade. Então, quando você pega examinador com uma bagagem acadêmica muito grande, claro que você vai ter que estar com bastante bagagem para bater bola com ele. Não, óbvio. Mas o aluno bem preparado, ele se dá bem. Porque o examinador, ele sabe que ele sabe muito acima da média. Então, ele não vai ficar fazendo ali covardia com você. Quando você está sendo examinado por um cara muito, muito fera, ele não tem essa necessidade. Então, Marcos Neves, pós-doutorado em Filosofia Política pela UERJ, pós-doutorado pela Universidade de Coimbra, pós-doutorado em Direito pela Universidade de Coimbra, tá? Nesse pós-doc, pessoal, de Coimbra, eu sempre falo isso para os meus alunos, né? Quem é meu aluno já sabe o que eu vou falar agora. Ele foi orientado pelo Canottilho. Eu admiro tanto isso que eu gosto de compartilhar, né? O orientador dele foi o Canottilho. Então, daí você vê da onde que eu tirei a informação para vocês de que a prova vai usar conceitos estruturantes do direito constitucional, conceitos clássicos, noções estruturantes. Não adianta você querer ir com ele falar sobre o voto do Gilmar Mendes, que mencionou a corte alemã, e ele te perguntar uma coisa de essência do direito constitucional, né, aquela parte geral mesmo, e você não saber, tá? Não vai colar, tá? Ele quer ver se você estudou feijão com arroz para depois você ir lá e beber um champanhe, tá? É como se fosse isso. Depois, ele tem o doutorado em Ciências Jurídicas na Argentina, ele é mestre em Direito, ele é pós-graduado em Filosofia, ele é pós-graduado em Direito e ele é graduado em Direito, tá? Ele já deu aula de Direito Administrativo, Teoria Geral de Estado, Direito Constitucional, Direito Penal, Direito Processual Penal e ele já foi membro titular da banca de Direito Constitucional de outro concurso para o cargo de delegado, tá? Então, a gente vai trabalhar, claro, as questões dele, de quando ele foi membro da banca, ele já foi titular de certame para delegado de polícia, já foi diretor do DGPTC, que é o diretor de polícia técnico-científica daqui da Polícia do Rio de Janeiro, então ele já foi delegado de polícia da ponta, já foi diretor de departamento, então ele já jogou em todas as frentes, tá? É um examinador bem completo que vocês têm que ter. Ele, basicamente, gente, o peso dele acadêmico é tamanho que ele com certeza vai dar boa parte do tom da prova de vocês, tá? Já foi diretor da Polinter e professor da Acadepol, tá? Então, basicamente, essa é a apresentação dele. A gente tem também o procurador do Estado, né, o Felipe de Melo Fonte, que também tem um peso acadêmico muito grande. Ele já foi suplente de banca do concurso da magistratura lá no norte, salvo engano, Amazonas. Deixa eu até checar aqui para vocês, tá? Já foi examinador daqueles programas de residência jurídica da PGE,
tá? De três edições, quinta, oitava e, salvo engano, sexta. E ele é doutor e mestre pela UERJ, doutor e mestre em Direito, tá? As duas especializações dele são em Direito, a estrito sensu é em Direito. O Marcos Neves, ele tem ambas, né? Ele tem Direito e tem Filosofia, né? A ciência dura e tem a outra, ele tem as duas frentes da vida acadêmica, tá? Ele tem um LLM, né, o Master of Law, em Harvard. Ele é professor da FGV do Rio de Janeiro, procurador do Estado do Rio e já foi assessor de ministro do STF no biênio, no período de 2011 a 2013, tá? 2011 a 2013. O doutorado dele, pessoal, que foi feito pela UERJ, a pesquisa dele era de a sociedade aberta de telespectadores, televisionamento, opinião pública e legitimidade da jurisdição constitucional, tá? O que acontece? Essa parte de televisionamento e tudo mais, quando você olha esse examinador, você verifica que a origem dessa tese de doutorado dele foram pesquisas que ele fez logo no começo da vida acadêmica, na pós, né, nas especializações lato sensu e no mestrado também, sobre a questão da TV Justiça. Ele bate muito nessa tecla, né, do televisionamento do julgamento da Corte Constitucional e as decorrências disso, seja na sociedade, seja no ambiente jurídico, tá? Então, até que ele chegou, a tese dele de doutorado, com essa questão do televisionamento, a sociedade aberta de telespectadores, tá? Então, a gente vai, obviamente, estudar todo esse caminhar dele aí com essa questão que teve origem lá atrás, quando ele começou a estudar o tema, no advento da TV Justiça e nas repercussões desse televisionamento nos julgamentos da corte, tá? O grau de doutor ele obteve no ano de 2016, então é uma pesquisa que ela é relativamente recente, isso daí é de interesse atual também, né, operacional também, bem operativa. Ele tem o mestrado dele em Direito também pela UERJ, e aí a pesquisa de mestrado dele fala sobre a intervenção judicial no âmbito das políticas públicas orientadas à concretização dos direitos fundamentais, tá? A pesquisa de mestrado, ela remonta à data do ano de 2009, bacana? E você pesquisando a produção acadêmica dele, você percebe que ele tem muita pegada dessa questão da intervenção judicial nas políticas públicas, tá? Não só na pesquisa de mestrado, tá? E o que isso salta aos olhos hoje? Por que isso é muito importante hoje? Porque ali a gente tem uma nuance do que hoje está muito intenso, né? O trabalho de pesquisa dele de mestrado foi de 2009, a gente está em 2021. E a gente verifica que hoje a gente está nessa questão de intervenção judicial e implementação de políticas públicas, a gente já está enveredando para um momento onde a gente não consegue mais falar de poder judiciário sem conversar sobre a judicialização da política e a politização da justiça na figura principalmente ali do STF, tá? Então existe toda essa pauta que ela é importante hoje e ela tem como ser costurada nessa origem dessa discussão um pouco mais, não é clássica, mas um pouco mais estabelecida, já uma discussão que já está aí no cenário, já tem um grupo de tempo muito confortável, que ele se dedicou, tá? Então existe aí essa linha que a gente vai ter que costurar para poder aprofundar legal as bases. O que eu quero falar com vocês é isso. A gente vai trabalhar bases, né, daqui para frente, analisando a banca de vocês, porque eles têm produção acadêmica para a gente ir atrás, tá? O delegado Luiz Marcelo, ele tem graduação em Direito pela Cândido Mendes, pós-graduação em Políticas Públicas de Segurança Pública e Justiça Criminal pela UF, tá? E tem o mestrado em Direito Constitucional também pela UF. E o mestrado dele foi concluído em 2019,
tá? Então, a pesquisa dele de mestrado obteve aí a qualificação para ser publicada, né? A indicação, recomendação para publicação, e virou o livro que vocês sabem que ele tem, né? Da constitucionalização da investigação, a Lei 12.830 de 2013, à luz da Constituição, tá? Então ele tem esse livro, isso facilita muito a vida de vocês, né? Vocês ficam malucos às vezes, é porque o examinador tem livro, que caos, não sei o quê. Caos nada, meu amigo. Você tem uma fonte de estudo, né? Você tem ali como cair dentro e conhecer teu examinador. Caos é como você vai ser examinado por um cara que não produz nada academicamente, você não sabe qual é a dele, né? Você não sabe se você está agradando, se você não está. Bacana? Então, não reclamem de barriga cheia, por favor, tá? Examinador que tem vida acadêmica é a glória do aluno, a glória do candidato, do concursando. Porque você sabe como estudar, por onde estudar, e você sabe que não vai ter covardia, porque o cara sabe o que tá falando com você, né? Ele não tá perdido ali querendo se autoafirmar. Então, ele tem cabedal, podem ficar tranquilos também, porque isso acontece. Eu abri esse parênteses exatamente por isso, porque eu via os examinadores que já não tinham uma vida acadêmica tão intensa, às vezes, querer fazer graça com o candidato. E às vezes você vê aqueles monstros sagrados do direito examinando, né? E você fala, caramba, gente, esse cara vai atropelar o candidato, coitado, eu não queria ser candidato na pele dele. Pelo contrário. Aí que você vê a nobreza e a grandeza desses examinadores. Porque quanto maior o cara é academicamente, mais elegante ele é com quem tá ali na situação de concursão. Claro que eu não tô falando de mamãezada, tá? Eu tô falando de elegância. Ele vai te cobrar, ele vai te massacrar e tudo mais, mas ele não vai fazer com você uma coisa de inviabilizar você de prosseguir no certame, tá? É isso que eu tô falando. Ele não vai lidar com o seu emocional ou com vaidades nesse ponto, tá? Então, bancas academicamente ricas servem para isso. Bancas academicamente ricas são seguras por esse aspecto, tá? Esse é o tom do que eu tô querendo pontuar para vocês. Espero que vocês tenham pego a ideia, tá? Bom, ele tem algumas produções bibliográficas. Ele tem uma teoria e prática à luz do direito penal e processual penal. Tem atribuições das polícias civil, federal e militar. Até do ano de 2018, tá, pessoal? Um trabalho recente. Tem controle da atividade policial, também já foi um tema que ele se debruçou, e reflexão sobre a atual situação da segurança pública e a atuação do delegado de polícia. Essa atual situação, ela remonta a um trabalho dele de 2003, então não é tão atual assim. Mas qual é a relevância desse interesse desse examinador? Ele é muito contextualizado com a atuação do delegado de polícia. Você consegue perceber que ele fala, em 2003, de reflexão sobre a atual situação da segurança pública e a atuação do delegado de polícia. E ele fala, em 2019, da constitucionalização da investigação policial à luz da Lei 12.830 de 2013, a lei à luz da Constituição. Então, assim, ele vai, com certeza, prestigiar essas nuances. Até porque é uma nuance que merece prestígio, né, gente? A gente precisa engrandecer o debate nessa pauta, tá? Então, podem ter certeza que vai ser uma prova por esse perfil mais contextualizada à carreira, né? Mais contextualizada com as funções, com as questões da carreira, tá? E tanto ele quanto o Marcos Neves são delegados também de delegacia. Eles são operacionais. Quando a gente fala operacional, o leigo acha que é operacional Rambo, né? Não, operacional é quem não está em órgão administrativo, tá? Que está em delegacia, tá ali na ponta com as equipes, na investigação, tá certo? E aí, não necessariamente operacional de uma forma como vocês pensam. Também é uma acepção da palavra, mas quando a gente fala na estrutura administrativa da polícia, operacional é delegado de delegacia, delegado de órgão administrativo, tá? Então, ele também teve muito tempo de delegacia, de ponta ali, e sabe as mazelas e as belezuras da carreira. Falta o Sauei e falta o Maurício. Sauei lá e Maurício Mendonça. O que acontece, pessoal?
O Maurício Mendonça, já falei o perfil, né? Ele é um perfil operacional, ele é delegado de delegacia, ele é titular de delegacia no Rio de Janeiro, já tem um bom grupo de anos, e é muito engajado com essa atuação do delegado na função de polícia judiciária e as nuances da polícia judiciária, tá? Então, toda essa parte relacionada à atuação institucional, Maurício vem se debruçando nas pesquisas que ele vem fazendo, tá? Ele tá fazendo, já falei para vocês no começo da live, tá encerrando, concluindo agora o CSPI, que é o Curso Superior de Polícia Integrada, tá? E o mestrado também, tá no último ano de mestrado, ok? O mestrado na linha de Direito Constitucional, aplicado aqui à questão da segurança pública. Bacana? Como são produções acadêmicas e elas ficam públicas, e o CSPI eu acredito que já esteja em vias de entrega sim, mas de conclusão e divulgação dos trabalhos, a gente vai conseguir ter acesso à obra dele antes da prova de vocês, com certeza. E eu vou fazer essa análise da obra, não, perdão, do texto produzido, né, do final do CSPI, que é a titulação do CSPI é de pós-graduação lato sensu, tá? Pós-graduação lato sensu. E ele está fazendo a estrito sensu, que é o mestrado. Então, a gente consegue ver a produção dele, com certeza, analisar e estudar essa produção antes da data da prova de vocês, porque já vai estar concluído. E o mestrado, muito provavelmente sim, porque ele está no último ano do mestrado agora e a pesquisa já está em grau avançado, tá? Então, se a pesquisa ficar conclusa mesmo já no próximo semestre, a gente já consegue ali extrair bastante considerações, bastante perfil acadêmico dele para poder passar para vocês. Eu fico pesquisando mesmo tudo que esse pessoal produz, eu já boto aqui no meu computador, já vou catalogando, fica tudo sistematizado para a gente poder costurar o raciocínio, porque minha função é descomplicar, né? Não complicar a vida de vocês. Então a gente tem que estudar muito o que cada um deles produz para a gente conseguir trazer de uma forma didática, né? Trazer de uma forma simples, porque se fosse para ser difícil, você quebrava suas pedras sozinho, né? Então eu tento ser esse canal aí facilitador. Bom, e Sauei Lai, a gente já conversou também no início, né? Ele é promotor de justiça das PIPs, da PIP é a Promotoria de Investigação Penal do Ministério Público. Uma das delegacias que ele pega na PIP dele é a 37DP, que é a Ilha do Governador. Então, ele tem muitas manifestações formais nos seus procedimentos e é público, então a gente vai conseguir examinar tudo. Sauei tem uma atuação nas PIPs, uma proximidade muito grande com os delegados de polícia, com o inquérito policial. O inquérito policial é a realidade dele, porque na PIP, só para vocês entenderem, né? Você faz basicamente as denúncias. Você pega o inquérito e você verifica se existe ali a perfectibilização da opinião, né? Se tem autoria e materialidade, e aí ele oferta a denúncia com os consectários, né? Com as representações cabíveis, com os consectários que ele entendeu por bem. Ou o arquivamento, ou retorna para a complementação de diligências. Então, ele atua numa função muito próxima à polícia, tá? Eu fui 6 anos servidora, pessoal, da PIP, não da PIP dele, tá? Mas da PIP do Ministério Público, são várias PIPs, e eu trabalhei lá nas promotorias de investigação penal, eu trabalhei junto a 3 PIPs ao longo dos 6 anos, né? E aí tinha vezes que a gente acumulava chefes, né? Então tinha hora que eu conseguia ficar com uma promotoria só e horas que a gente ficava com 2 ou 3 promotorias. Então eu pude perceber isso. Os promotores de PIP, eles são promotores muito próximos dos delegados, exatamente pela função. Eles recebem os inquéritos policiais. Então, Sauei tem uma noção muito real, muito adequada do que é um inquérito policial, do que é uma investigação policial. Porque a gente sabe, a gente tem grandes promotores que são processualistas penais, grandes nomes, né? Pessoas muito capacitadas dogmaticamente, doutrinariamente, mas que, por operarem já
na parte processual, né, serem lotados junto à vara criminal ou junto ao órgão de assessoramento jurídico do Ministério Público, acabam não tendo tanta noção da realidade ali da investigação penal. Não tem muito aquele, como a gente fala vulgarmente, o tete-a-tete com os delegados para apresentar uma investigação, para a gente debater, trocar, né, bater uma bola sobre o próprio trabalho investigativo em si. Né, já são promotores que funcionam muito na função processual ali, da produção da prova em juízo, com outro escopo, com outra análise. Ele tem conhecimento de inquérito, ele sabe o que é uma atuação do delegado de polícia na perfectibilização de um inquérito, tá? Então, é um cara que vai fazer um baita concurso, porque ele sim pertence ao Ministério Público, mas é a ponta do Ministério Público mais próxima da polícia que tem. Então, é uma pessoa muito bem situada ali. Fora, né, que é uma pessoa que é dedicada a esse universo de concursos, ele é um primor na matéria de processo penal, um dos melhores professores que a gente tinha no âmbito dos concursos, né? Então você vê que é um perfil muito real, é um perfil que tem muita bagagem acadêmica, muita bagagem teórica, muita bagagem dogmática, mas é um perfil que tem visão da realidade. Então, tanto os delegados de polícia que compõem a banca, né? Marcos Neves, o Luiz Marcelo e o Maurício Mendonça são delegados que eles contam com bagagem de delegacia, de realidade ali, do dia a dia do delegado de polícia, tá? O nosso procurador de Estado que compõe a banca, ele traz temas muito palatáveis, muito úteis à discussão para uma carreira de delegado de polícia. E o Sauei conta também com uma bagagem muito grande sobre a nossa atuação enquanto delegado de polícia, porque, enquanto promotor, ele atua em órgão de execução que é muito próximo à polícia, que são as promotorias de investigação penal. Então, dito isso, pessoal, eu não poderia falar para vocês que vocês estariam em melhores mãos, tá? A nossa banca, pelo menos, eu falo isso pela minha matéria, ela foi brilhantemente escolhida pela nossa Polícia Civil, tá? Eu não tenho senões, né, retoques ou poréns para colocar aqui para você, abre o olho, toma cuidado com isso, sei que não. O que eu tenho para falar para vocês é, estudem, sério, estudem como gente grande, porque o concurso vem denso, tá? Não vai ser um concurso, não tem cara de, assim, concurso que vai dar uma sacaneada no candidato, vai querer fazer um frisson, essas fanfarronices que você vê por aí às vezes, não tem, tá? Você vai ver ali examinadores sérios, sólidos, com bagagem e sabendo o que tá te perguntando. Então não adianta querer mandar somebody love achando que vai enganar o examinador, porque não vai, porque eles são pesados, tá? Todo mundo sabe ali a que veio, tem atuação contextualizada para estar ali. Qual é a linha desse concurso? Que já está se perfectibilizando ali. Um concurso muito contextualizado com a rotina do delegado de polícia, né? Você vai ter questões ali que são muito próximas ao que você vai refletir na prática quando você estiver atuando. A gente não vai ficar vendo nesse concurso, por exemplo, o sexo dos anjos, discussões que não têm função para o delegado, né? Que são inócuas para o delegado, só mostra mesmo conhecimento jurídico por mostrar. Você consegue ver que esse vai ser um concurso muito para quem quer ser delegado de polícia. Se você quer ser defensor público, se você quer ser qualquer outra carreira, você vai procurar carreira. Porque esse concurso você vai ter que estar muito antenado ali com a atuação do delegado de polícia. Agora que a banca saiu, os trabalhos agora vão acelerar, né? A gente vai ter uma produção aí de material para vocês intensa e aí a gente vai se falar pra caramba, tá? E sempre que vocês derem ataque, a gente abre a live para acalmar a galera. Não tem por que ter pânico. Esse concurso vai ser bacana. No direito constitucional ele tá maneiro, mas é aquilo, só para quem tiver preparado, tá? Só para quem tiver preparado. Prepare-se. Beijo no coração de todos, pessoal. Tchau, tchau.